Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Bom, eu tô aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre o nosso relacionamento com os nossos mentores, na verdade, né? Então, vou falar um pouquinho sobre duas questões que eu tenho recebido com uma certa frequência na caixinha de perguntas, por e-mail, enfim. Aliás, eu já recebi muito essa pergunta, né, desde que eu comecei o canal aqui, que é como que os nossos mentores nos monitoram, então como que acontece esse acompanhamento, digamos assim, dos nossos mentores na nossa vida, né, ao longo da nossa encarnação, e se os mentores às vezes podem nos pregar peças, digamos assim, né, para ver se nós estamos no caminho certo ou não, tá? Então são essas duas perguntas que eu venho responder nesse vídeo, de acordo, claro, tudo que eu falo aqui no canal não é uma verdade universal de forma alguma, na verdade, as informações que eu trago são das minhas experiências, das minhas canalizações da espiritualidade e dos meus estudos em relação à espiritualidade, né? Tanto lendo quanto assistindo outros trabalhadores aí de luz da espiritualidade também, né? Tanto aí no Brasil quanto aqui na França. Então, assim, né? Onde eu moro, para quem tá chegando agora e não sabe. Então, assim, mas de forma alguma não é uma verdade universal. Então, se você tiver outros tipos de experiência, conhecimentos, podem compartilhar à vontade aí nos comentários, não tem problema algum, né? Se tiver alguma coisa muito bizarra, assim, tipo, nunca ouvi falar de algo assim, pelo contrário, já atendi pessoas com problemas em relação a isso, eu posso falar, né, dar uma orientação, alguma coisa aí nos comentários, porque eu vou falar inclusive de um assunto aqui bem complicado que eu já vi ocorrer, infelizmente, que são espíritos que se passam por mentores. Inclusive isso tem no livro dos espíritos do Allan Kardec, né? Então, antes de começar, eu vou dar um recadinho bem rápido aqui, te convidar a participar da nossa live no dia 14 de maio, às 15 horas, horário de Brasília, onde eu vou falar sobre as nossas feridas emocionais. Então, eu vou te ensinar como realmente começar a curar de forma efetiva, eficaz, essas feridas emocionais que todos nós trazemos dentro de nós, que são completamente inconscientes, né? São ativadas lá na nossa primeira infância, onde nós não nos lembramos de absolutamente nada e que acabam trazendo padrões de escassez para nossa vida afetiva, para nossa vida financeira ao longo da vida e que realmente, assim, sem ter uma orientação de como começar, é muito difícil de identificar esses padrões, a gente acaba achando que é sempre a culpa do outro, que nós temos dedo podre para as coisas, enfim. E é super possível virar esse jogo, ter uma vida muito mais próspera, abundante em todos os sentidos. Então, nessa live eu também, além de falar tudo isso para vocês e como começar a curar, eu vou também dar as informações para a próxima jornada de cura das feridas emocionais, né? Que vai começar agora em maio também, para quem realmente quer se aprofundar mais e quem quer desbloquear, né, essas curas através da limpeza e energização dos chakras, tá joia? Tá aqui na descrição do vídeo o link para você se inscrever para a live. Não vai ser uma live aberta, então é importante que você clique aqui no livro, no link eusomeusol.com.br e faça a sua inscrição, tá joia? Bom, vamos lá. Então, primeira coisa, como que acontece, né, esse Big Brother do astral? Ou seja, quem que fica me observando, né? Assim, para as pessoas que quando começam nessa caminhada espiritual, tem até um certo medo, né? Do tipo assim, mas o mentor tá o tempo todo comigo? Tipo assim, até naquela hora, nas horas mais íntimas, ele tá comigo. É estranho isso, pensar que o tempo todo tem uma pessoa me observando, né? Ou então é o contrário, tem gente que acha que assim, não vai dar um tropeção porque o mentor tem que estar ali o tempo todo, tipo, como se fosse um cão de guarda, né? Ou um cão guia. E na verdade não é nem uma coisa nem outra, é o equilíbrio disso. Bom, então, primeiramente, é importante dizer que todos nós temos um mentor, não é só quem pode ouvir, ver ou receber orientações mais lúcidas que tenham, todos nós temos, e que nos acompanha já desde antes da encarnação, então ele já participa, digamos assim, do nosso planejamento reencarnatório. Geralmente são almas amigas, almas afins ou almas gêmeas, digamos assim, ou seja, são da nossa família de alma, e ser mentor de alguém é uma
Porque lógico que nós temos uma família, né? Digamos, a nossa família de alma, ela é grande. Algumas pessoas dizem que são compostas por 144 almas, cada mônada. Então, digamos que cada um tem 143. Isso não interessa. De uma forma ou de outra, sem falar de números exatos, nossa família de almas, ela é grande, né? Não é gigantesco, não é de milhares, mas ela é grande. Então, assim, e é normal, assim como na nossa família encarnada, que uns caminhem mais rápidos do que o outro. Então, toda família tem aquele primo super bem sucedido na vida, tem um mais quebrado, tem aquela, né, tem pessoas com casamento extremamente feliz, tem aquelas que passam a vida toda com dificuldades, né, na área romântica. Então, a mesma coisa no processo de caminhada espiritual da alma. Dentro de uma família de almas, nós temos os espíritos que já estão caminhando, digamos assim, mais rápido na evolução, e tem os que precisam de mais ajuda. E não necessariamente aquele que está como mentor nesse momento tem mais, digamos assim, é mais iluminado do que quem está encarnado, vamos colocar assim, é mais evoluído. Muitas vezes estão ali no mesmo nível. A única diferença é que estão trabalhando em habilidades diferentes neste momento, porque ser mentor pensa que não é fácil, né? Então, um está ali numa missão como encarnado e o outro está numa missão também, enquanto desencarnados, envolvendo outras facetas, outras habilidades para a sua evolução espiritual, né? Tem gente que diz que o Emmanuel, que o Chico falou isso uma vez, né? Que ele e o Emmanuel tinham esse acordo de quando um estava encarnado, o outro não estava. Um era mentor do outro, né? Tanto que alguns anos antes do Chico desencarnar, ele disse que ele não duraria muito mais, porque o Emmanuel tinha como se feito uma despedida, né, dele, porque ele ia começar o processo de né, para reencarnar, ou seja, todo o processo de planejamento encarnatório, a fase do esquecimento de todas as memórias, né, para começar já a se conectar com a nova família encarnada. Então tem todo um processo antes, né, de reencarnar, e que pra gente aqui, na verdade, nos nossos anos terrenos, que são completamente diferentes da temporalidade espiritual, são alguns anos esse processo, né? Então, assim, esse acompanhamento, e nós temos alguns mentores diferentes ao longo da vida, então depende muito, assim, dentro dessa egrégora, o que cada um tem a capacidade, digamos assim, de nos orientar em cada fase da vida. Geralmente, quando somos crianças, aí os primeiros 7 anos, é um mentor diferente do que é na nossa vida adulta, por exemplo, é um acompanhamento diferente que precisa, né? Então, assim, isso já é algo que para algumas pessoas já pode ser uma novidade, digamos assim, de que nós mudamos de mentores ao longo da vida, ou que nós, por exemplo, muito antes de eu, de forma consciente, ter contato com o meu mentor, que eu chamo de Samuca carinhosamente, ele se apresenta como um samurai, ele nunca disse o nome, então rolou de dar esse apelido e ele nunca reclamou, respeitosamente ficou Samuca, né? Antes de eu ter contato com ele, eu tive contato com uma mentora cigana, que foi o que me ajudou a desbloquear os registros acásticos em relação ao tarô, por exemplo, né? E depois que eu intensifiquei mais, digamos assim, nessa caminhada espiritual, eu tenho menos contato. Então, era como se ela estivesse ali do meu lado para me ajudar a desbloquear isso, assim. E aí, a partir do momento que é como se ela estivesse ali, ela colocou as 2 rodinhas, me deu a bicicleta e ficou ali, né? Tirou uma rodinha, tirou a outra. A hora que eu aprendi a andar de bicicleta, ela falou assim, missão cumprida. E eu não tenho mais tanto contato com ela, infelizmente, porque era uma energia maravilhosa. Eu desconfio até que essa mentora era minha avó, mãe do meu pai, né? Então, assim, eu não tenho mais tanto contato consciente com ela, dá até uma saudadinha, porque tem esse carinho, esse amor impressionante pelos mentores, assim, eu sinto um carinho, eu sinto saudade quando eu fico, porque eu acostumei a ter um contato mais direto, eu fico, assim, me sentindo um pouco abandonada quando eu não sinto a presença deles, assim, de forma muito clara pra mim. Às vezes eu sinto as presenças, mas não tenho certeza se é ele realmente, se ele não fala absolutamente nada, apesar do Samuca ter uma energia diferente de todos os outros pra mim, é impressionante. Mas é esse amor de alma mesmo, esse amor de alma gêmea,
que a gente sente pelos nossos mentores. É aquela sensação de confiança num melhor amigo que a gente tenha aqui nesse plano, sabe? Aquela pessoa com que você se sente extremamente à vontade de ter o chilique que for, e ele vai ficar bravo com você, e, e ele, com certeza, né? Tipo assim, nos filmes do Chico Xavier e do Divaldo aparece isso, tipo, eles que, né, batendo boca, assim, com o mentor, e é exatamente isso que acontece, porque não é o mentor, diferente do que muita gente pensa, não é o anjo da guarda, né? Ele não tá nessa, digamos assim, nessa escala espiritual acima de você. Ele é um amigo, ele é uma alma amiga que tá ali numa missão tanto quanto você. E se ele tá tentando te orientar e você tá fazendo sempre a coisa errada e ainda querendo culpar ele do negócio que tá dando errado, ou tipo assim, me deixa em paz que eu não quero mais ser. Como se vocês não, né? Porque a gente tá encarnado aqui, a gente esquece do que foi programado lá. E aí tem hora que dá uns momentos de saco cheio e que você começa assim, eu não quero mais fazer isso, que não sei o quê. E ele tem a consciência de que você combinou aquilo e de que você vai confiar nele, né? Você sabe que ele tem essa consciência, mas o nosso ego ele é extremamente chato. Então ele tem que lidar com tudo isso e assim como em qualquer outra amizade, existem esses distanciamentos, inclusive, né? Com os nossos mentores. Tem hora que eles se cansam do nosso chilique, eles dão as costas e espera a gente se arrepender, e espera a gente de alguma forma se redimir energeticamente ou através dos sonhos, ou quem tem um contato mais consciente, colocar o rabinho entre as pernas e, tipo, pedir desculpa e falar assim, não, por favor, né? Eu quero continuar minha caminhada, me ajuda, eu preciso de você, eu sei disso, me desculpa. Então, assim, é uma amizade, né? Acima de tudo, a nossa relação com os nossos mentores é de amizade, muito respeito e muito amor. Não existe lugar para medo, para mistério, para não. Ele te conhece enquanto você está encarnado melhor do que você mesmo, porque ele conhece quem você realmente é. E ele tem essa consciência, mesmo quando o seu ego não deixa você ter, de qual é a sua missão, né? Das escolhas que você fez, dos desafios que você aceitou enfrentar nessa encarnação. E não tenha medo de importunar esse mentor e chamar e pedir ajuda, porque é tudo o que ele mais quer que você faça, na verdade. Que você peça orientação, que você esteja realmente aberto a ouvir, para que ele possa te guiar. Então, ele tem sim esses períodos de afastamento, tanto quanto, assim, quando existe esse tipo de conflito, digamos assim, que muitas vezes você pode ter zero consciência desse tipo de conflito que está acontecendo, simplesmente isso pode você não tem a menor noção de que isso esteja acontecendo e ele se afasta de vez. E geralmente é um período extremamente difícil pra gente, porque as coisas começam a ficar cada vez mais complicadas, o nosso mental cada vez mais acelerado, que a gente perde essa conexão, essa orientação, essa mão que nos ajuda a caminhar. A gente começa a fazer muitas escolhas pelo ego, enfim. A própria vida vai dando os tapas que a gente merece para que a gente baixe a bola e se volte à nossa espiritualidade de novo. E o se voltar à espiritualidade é voltar para o nosso eu superior, para a nossa consciência crística, nossa consciência divina que todos nós temos, e para o nosso mentor, que é essa conexão, né, com esse outro plano. Ele nos acompanha, sim, bem de perto em muitos momentos, por exemplo, tanto no sentido de ajuda, quanto, assim, para nos ajudar através de limpezas energéticas, para nos ajudar num apoio, num suporte energético emocional em momentos muito difíceis, eles estão ali com a gente. Em momentos que nós precisamos, por exemplo, de estar com a nossa consciência bem afiada, então, assim, em momentos de grandes eventos na nossa vida, por exemplo, se nós fazemos a nossa parte, isso é bem importante. Né? Isso, acima de tudo, é o mais importante. Então, assim, se ele sabe que nós estamos extremamente empenhados naquela missão, eles estão vendo o tamanho do nosso esforço, mesmo que a gente esteja com muita dificuldade, ele vai estar ali do nosso lado, nos protegendo. Mesmo que muitas vezes a gente faça, por exemplo, olha, já aconteceu comigo, tá? Eu fui fazer um curso,
e que não era para eu fazer aquilo, tá? Eu podia ter fechado contratos, digamos ali, com forças. Eu não vou falar qual curso que é, porque eu sei que vai dar uma polêmica gigantesca, que é um tipo de técnica que muitas pessoas usam e que eu não pude de forma alguma usar, aprender. Ninguém pode aplicar essa técnica em mim, enfim, que mexe com as nossas... com os nossos registros acásticos aí, com os desbloqueios de memórias, enfim, diretamente aqui no nosso cérebro. Um amigo me convidou para fazer, eu fui fazer. Só que assim, foi dando tudo errado desde o início. Então, tudo me mostrou que era para eu não ir. Inclusive, o próprio GPS que não funcionava no momento de achar o lugar, me mandou para um outro lugar. E eu insisti e fui, tá? Só que isso, lembrando que eu tô numa missão coletiva, né? Eu tô numa encarnação de Chamas Gêmeas. A minha missão é estar aqui falando para vocês, levando a mensagem. Então, assim, muitas vezes a gente toma essas decisões erradas e o mentor não pode interferir, porque é o nosso livre-arbítrio. Só que nesse caso era algo que, assim, foi uma decisão errada que eu tomei, eu não segui a orientação dele, eu não segui minha intuição ali naquele momento, fui, mas não com o intuito de fazer mal pra ninguém e assim, foi um erro, foi meu, porque eu devia ter escutado melhor a minha intuição. E era algo que se eu fizesse, digamos assim, mesmo que sem maldade, eu não fiz... Não, como que eu posso dizer? Não foi uma escolha por ego, por orgulho, não foi algo que eu fiz assim, não, foi tipo, sabe aquele erro inocente? Uma burrice de não ouvir a própria intuição? Foi exatamente isso que aconteceu. E aí ele deu esse suporte naquele momento, porque ele entendeu que, tipo assim, putz, quando tá encarnado tem hora que é difícil mesmo ouvir, né? Vamos dar uma força aqui para que a coisa não fique pior, porque se fechar esses contratos, se deixar com que essas pessoas se conectem, digamos assim, com o que ela tem de mais importante de ferramenta enquanto encarnado, que é essa nossa conexão com a gente, vai ferrar toda uma missão coletiva. Então vamos proteger, digamos assim. Nesses casos, sim, tem uma proteção. Agora, não fique esperando que toda vez que você tomar uma decisão errada pelo ego, principalmente assim, se for no sentido de fazer alguma maldade para alguém, que seu mentor vai lá e vai tirar você dessa fria. Não vai, porque ele não pode interferir no livre-arbítrio. Ele não... Ah, Márcia, mas por exemplo, uma missão coletiva, já falei pra vocês, já fiz um vídeo sobre isso, inclusive, vou deixar aqui e nos quadradinhos finais falando sobre o livre-arbítrio, de quando a gente tá numa missão coletiva ou não. E qual é a intenção daquela ação. Tudo isso o mentor tá vendo. Não adianta você tentar dar balão e falar assim, nossa, não sei porquê, tipo, né, eu entrei nessa fria, nossa, eu não tinha mais assim. Qual é assim, eu já cometi vários outros erros que sim, eu tive que ter perdas financeiras, né? Eu tive que perder amizades e tudo para eu aprender na dor, tá? Porque eram coisas que assim, faz parte do seu aprendizado, não vai influenciar aqui na missão coletiva. Se tiver que quebrar a cara, você vai quebrar. Vai passar um aperto, vai passar, assim, podia estar sendo mais fácil? Podia, mas é isso que você está escolhendo pelo seu ego, pela sua vaidade. Eles deixaram quebrar a cara. E não quer dizer que eles são piores mentores por isso. Não, o mentor, ele não é um anjo da guarda, ele não é um cão-guia, ele não é obrigado a ficar do seu lado 24 horas por dia, ele literalmente tem mais o que fazer. Assim como você está numa missão de aprendizado enquanto encarnado, ele também está numa missão de aprendizado enquanto desencarnado. Né? Ele não está ali o tempo todo para ficar te servindo. Ele é um orientador. É a mesma coisa, pensa, você contrata um psicólogo. Mesmo que você pague muito bem para ele. Você não vai poder culpar ele de todas as coisas erradas que você fez e muito menos falar para ele, mas você viu que eu tava pensando desse jeito? Por que você não falou para eu fazer de outro jeito? Porque você faz o que você quiser da sua vida. Eu não tô aqui para isso, eu tô aqui para te orientar. Né? Então, o mentor é a mesma coisa. Então, eles nos acompanham, né? Então, dessa vez, aí eu fui fazer o curso, eu senti a presença dele ali o tempo todo, achei que tava comigo, justamente porque era um curso. Senti muito, muito frio ali e ele fez uma proteção em volta de mim. Esse frio que eu sinto é sempre quando ele tá ali, né? Fazendo as curas ou fazendo essa proteção em mim, eu sempre sinto esse frio muito grande. E ele, depois, logo em seguida, assim, poucos dias depois, eu já tinha uma consulta de apometria marcada e ela falou que ele tinha feito uma proteção gigante, assim, em volta, um capacete etérico, assim, em volta, pra que nada... E foi um curso, assim, eu não consegui me conectar com nada, eu não senti absolutamente nada. O povo falando, nossa, e isso e aquilo, e eu, assim,
né? Depois que eu fui entender por quê. Ele realmente não deixou que aquela técnica de forma alguma adentrasse aí os meus registros, né? Não podia de forma alguma que aquilo fizesse parte do meu campo. Poderia atrapalhar tudo depois, né? Então, assim, eles fazem essa proteção, sim. Não teve, pelo menos assim, ela não falou nada, a terapeuta, e nem recebi dele diretamente. Na época eu já estava começando a ter contatos assim mais diretos com ele, do tipo assim, falei pra você que não era pra ir lá, não, não, né? Não nesse sentido. Mas ele teve essa bondade aí de me proteger quando eu fiz essa escolha que tudo. Ele tentou mostrar de várias formas que eu não deveria ir, né? E eu fui da mesma forma. Mas enfim, esse é um exemplo, né, de como eles estão do nosso lado quando nós não temos más intenções e quando sim, né, é algo que, digamos assim, não vai ferir o nosso livre-arbítrio. Tipo, não era extremamente importante pra mim que eu fizesse aquilo. Eu fui porque foi um convite, eu fui, né? Então, assim, o que não vai ferir a programação e nem vai tirar o nosso livre-arbítrio, eles interferem, digamos assim. É a mesma coisa aquele amigo que te dá um conselho ali que faz você mudar de ideia, quando ele pode. Mas tem um limite dele, digamos assim. Ele não vai chegar e falar assim, não casa com aquela pessoa porque eu não gosto dela, ou sabe, aquela... Não. Tipo assim, a pessoa vai ter que escolher, vai viver a vida dela, tá? Então o mentor é exatamente assim. E eles têm esse acompanhamento mais de perto, mais de longe, eles nos monitoram, digamos assim, como se fosse um Big Brother mesmo, né? Claro que eles não ficam nos acompanhando nos nossos momentos de intimidade, não tem a menor necessidade disso, né? Eles só, muitas vezes, quando nós os chamamos, eles também se aproximam de nós, então, assim, através das orações, através das meditações, eles se aproximam. Quando eles percebem que é um momento realmente ali importante para um contato, para uma cura, ou às vezes, no caso de uma grande emergência, quem não lembra do filme do Chico Xavier, quando o Emmanuel já chega xingando, que está gritando desse jeito quando ele acha que o avião está caindo, né? Que é para dar um belo puxão de orelha nele. Então, sim, eles também se aproximam para dar esses puxões de orelha quando necessários. E aí, a percepção e entendimento disso vai depender muito. É muito normal que a maioria de nós não tenha nenhum contato consciente com o mentor. E tá tudo bem também, não quer dizer que você não esteja sendo monitorado e guiado o tempo todo. Geralmente, os principais contatos acontecem quando nós estamos dormindo, né? Então, quando o nosso corpo astral se desconecta do nosso parcialmente, né? Porque tá sempre conectado aí pelo nosso cordão etérico. Se desconecta do corpo físico e vai fazer a sua caminhada noturna, digamos assim, e tanto para os trabalhos, né, no plano astral, como para essas conversas também com os nossos mentores. Por isso que muitas vezes nós acordamos de manhã com várias coisas resolvidas assim na nossa cabeça, né? E aí tem essa questão. Então, assim, isso acontece. Tem um vídeo até do Divaldo que ele fala do momento da concepção, né? Que os mentores, respeitosamente, numa distância respeitosa, digamos assim, durante o ato sexual ali do casal, os mentores das duas pessoas e da que vai encarnar, né? Ou seja, daquele bebê que vem por ali, né? Aquela alma, né? Que volta, que eles acompanham ali o momento da concepção, fazem essa proteção e essa energização do corpo etérico que se forma ali, né? A partir do momento que essa cola, digamos assim, entre o corpo físico e o corpo astral. Então, os mentores acompanham essa explosão da energia sexual, que é a grande energia criadora de todas, nessa, digamos assim, nesse encaixar da alma com o plano físico através daquela concepção, tá? Tudo isso acontece de uma forma muito respeitosa e eles estão ali acompanhando. Que acho que a preocupação de várias pessoas são nesses momentos mais íntimos. O mentor está comigo ou não está? Ele não está com a gente o tempo todo, não, colado assim, né? Mesmo porque também o tempo daqui da Terra e da espiritualidade é muito diferente. Então, é aquela coisa, anos aqui às vezes são dias para eles, né? Então, é muito diferente essa quando eles estão do lado de cá e a gente do lado de lá e a gente do lado de cá. E sempre o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. E a maioria de nós não tem nenhum número, né? Assim, literalmente. A gente nem sabe quando esse telefone toca, né?
E tá tudo bem. Isso não quer dizer que não esteja acontecendo tudo da mesma forma, de forma consciente ou não. E quanto aos mentores nos darem provas aí, digamos assim, né? Nos darem informações para dar uma enganadinha para ver se a gente está esperto, isso não acontece, né? Os mentores não fazem isso. O que eles permitem, muitas vezes, é que sim, mensagens cheguem até nós que não são de acordo, digamos assim, com a nossa programação ou que pode nos fazer tomar decisões que não estão de acordo com o nosso planejamento encarnatório. Primeiro que eles não têm, é a mesma coisa um amigo, tipo assim, não tem obrigação de ficar lendo todas as mensagens para você para ver se você vai saber interpretar elas ou não, né? Tipo assim, pessoas que, aliás, têm essa dependência é um problema, do tipo assim, eu tô ali, tô brigando com a namorada, vou mandar pro meu amigo a cara do divino masculino, numa conexão de chama gêmea fazer isso, né? Vou mandar pra alguém aqui pra ver o que eu respondo pra pessoa. Tipo assim, isso é péssimo em qualquer um dos planos, né? Astral ou físico aqui. Então não, né? Tipo assim, como eu já falei pra vocês, o mentor ele tem mais o que fazer, ele não faz esse tipo de coisa. E ele muitas vezes permite sim que informações cheguem até você, não através dele. Ele não vai te falar uma coisa que não vai acontecer ou uma coisa que vai te desviar aí do seu caminho só para ver se não. Ele não. Outros espíritos, sim. E muitas vezes outros espíritos se passando por ele. Tá? E aí é aquela coisa. Se você tá tão desconectada da sua verdade, do seu coração, da verdade da sua alma, digamos assim. Se você já tinha um contato antes com seu mentor e você chega a confundir ele com outra pessoa, ou se qualquer espírito que chegar em você, você já se agarrasse chamando de mentor, é porque você tá na dependência de uma orientação externa para viver sua vida. Não é culpa do seu mentor. Tá? Você se abriu para aquilo. E principalmente quando são espíritos assim das forças trevosas, digamos assim, que se passam por mentores. A gente só se conecta com esse tipo de espírito ou se o mentor nos usa como para-raio, digamos assim, para pegar esse espírito e então assim, ele permite que essa energia se conecte com a nossa quando nós estamos numa energia não muito bacana também. É aquela coisa, né? Assim, ao invés de ajudar essa pessoa que eu ajudo, eu aproveito que ela tá nessa energia para captar uns espíritos aqui que a gente acha que pode recuperar. Isso acontece comigo de vez em quando, né? E aí eles encaminham esses espíritos para um tratamento espiritual e esses espíritos depois são encaminhados. Mas de qualquer forma, eu só me conecto se a minha energia tiver baixa também, porque daí se conecta com a deles. Tá? Então, a culpa não é do mentor que não protegeu. A culpa é nossa que baixou a energia. E aí, muitas vezes, quando baixa essa energia, a gente se conecta com outros espíritos que vão se passar por mentores ou vão se passar por seres de luz. Olha, aqui é o Arcanjo Miguel. Você precisa, tipo, fazer isso, isso, aquilo. Que nem o golpe aí do sequestro que tem aqui, né? Aqui é o sequestrador. Você precisa transferir um dinheiro X pra conta tal, né? Tipo, não tá com a pessoa. Aí se você liga lá para sua mãe, para seu filho, para sua filha, não tá com a pessoa, né? Então é aquela coisa assim. Agora, se você recebe uma mensagem que não faz o menor sentido para você e que parece assim, daí é aquela mas como que eu vou saber? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente cuida da nossa energia, menos a gente se conecta com esse tipo de espírito. Então assim, é uma mensagem que não tem nada a ver com a sua caminhada atual. Principalmente, se for uma mensagem do tipo assim, ele veio falar que meu mentor veio aqui falar que ele tá com outra. Gente, mentor não faz fofoca desse jeito. Isso não é mensagem de... Eu já recebi cada mensagem no meu Instagram do tipo assim, Márcia, eu recebi uma mensagem do mentor que acho que é pra você. Na hora, assim, quando eu escuto isso, assim, já... O jeito que a pessoa escreve, eu já sei se é ou se não é. De todas que eu recebi até hoje, só uma eu tenho certeza que era do meu mentor. Só uma.
tá? E até pela forma de falar. Eu sei as palavras que o meu mentor usa. Eu sei... Ah, Marci, quem não tem o contato e sabe disso? A gente sente energeticamente se a gente estiver bem conectado e ancorado. Ah, Marci, mas eu acho que eu não tô, como é que eu vou saber? Tem que se dedicar a estar mais conectado e ancorado. Não existe atalho, entende? Não existe atalho. Né, assim, não importa quanto, eu tô aí há anos nessa caminhada, não importa se seja 10, 20, 30 anos. O tempo de cada um é diferente, de acordo com a missão de cada um, com a mediunidade de cada um. E se eu largar a mão, digamos assim, eles vão dar as costas e vão me deixar falando sozinha. Tá? Então, assim, eu tenho que ter uma... até, assim, quanto maior a mediunidade, maior a dívida. Não pense que eu tô aqui cumprindo o meu trabalho porque eu sou um ser mais de luz, eu sou um ser iluminado, eu sou um ser mais evoluído do que ninguém que tá aí do outro lado. A probabilidade é que eu fiz muita mais besteira nas encarnações passadas e eu tô aqui com uma mediunidade mais ostensiva para me redimir, tá? Para me redimir. Então, assim, quando um espírito vem para fazer muito bem, é porque ele já fez muito mal. Entende? Assim, é a mesma medida, né? Então eu sempre brinco assim, eu já fui uma bruxinha muito sacana em muitas outras vidas. Graças a Deus eles não me dão mais detalhes do que isso, nem precisa, né? Assim, mas pelo tanto que eu falo que eu sou um pau mandado nessa encarnação do tipo assim, faço, vou, mudo de país, aprendo outra língua, claro, tem problema, tipo assim, né? Baixa a cabeça e vou, de vez em quando reclamando um pouco, mas vou. Com certeza eu já aprontei demais nessas vidas passadas, né? Então, assim, eu tô aqui abraçando essa oportunidade com toda a garra para me redimir na minha evolução espiritual. Então, não, eu não tô aqui porque eu sou mais evoluído do que vocês, eu não tô aqui porque eu me acho mais iluminada. Eu estou aqui, mais uma vez, quanto maior a mediunidade, maior a dívida, tá? Então, assim, e não é fácil desenvolver e manter essa mediunidade de forma saudável, digamos assim. Então, sim, tem muitos esforços, tem muitos sacrifícios, todos eles necessários. Por quê? Porque eu tenho que me redimir, porque eu tenho que continuar minha evolução, e essa foi a forma radical, digamos assim, que a espiritualidade encontra de, né, assim, ao mesmo tempo que precisa de pessoas que venham para missões coletivas, tem uma fila lá de pessoas também que fizeram M's, assim, gigantescas e precisam se redimir, digamos assim, também, né? Então, é o match perfeito aí para a espiritualidade. A gente tem a chance que a gente pediu e eles têm a oportunidade de acelerar os processos aí na transição planetária através do trabalho de muitos espíritos que estão encarnados nesse momento e que não, ninguém é mais iluminado, mais evoluído do que... e não quer dizer que seja, pode ser que tenha gente que seja, pode, né? Mas com certeza os que são, né, não vão se anunciar como tal, né? Porque até não faz nem sentido. Quanto mais evoluído, menos vaidade, né? E quanto menos vaidade, menor a necessidade de se colocar como estrela e essa coisa toda, né? Então, assim, não, o mentor não, né? Respondendo a pergunta, o mentor não faz isso. Eu já vi vários casos, inclusive, assim, de pessoas que fazem atendimentos em centros, né? Amigos que fazem atendimentos em centros. Eu já presenciei, inclusive, já tive que orientar uma pessoa mais de uma vez e, na verdade, é muito triste, assim, eu perdi uma amizade por conta disso, tá? Porque é uma pessoa, até pela própria essência, pela própria polaridade mais yang, né? Ou seja, uma conexão, uma energia mais densa, uma capacidade de se conectar com a força, digamos assim, com as energias mais densas ao mesmo tempo que se conecta com a espiritualidade, né? Uma energia yang que tem uma mediunidade, dessa pessoa constantemente, digamos assim, seguir orientações de forças trevosas achando que é mentor, né? Então, essa pessoa foi avisada mais de uma vez de que isso estava acontecendo e até o momento em que foi cortada completamente a nossa conexão, porque inclusive essa pessoa começou a fazer mal para mim energeticamente, né?
permitindo, digamos assim, tinha uma conexão por conta dos trabalhos e tudo que fizemos, e essa pessoa se tornou um canal, digamos assim, aberto para as forças trevosas me acessar de alguma forma. Foi feito um corte violento, assim. E essa pessoa, ela foi avisada. Então, é aí que tá, é uma escolha. Né? E é claro que a pessoa não queria ficar se conectando, mas ela também não estava cuidando da energia, deixou o ego, digamos assim, falar mais alto, então ela não seguiu a orientação da espiritualidade, né? E muito triste, muito triste. Eu já vi, na verdade, mais de uma pessoa, infelizmente. Bem mais eu me lembrei dessa agora que é mais recente, mas assim, eu já vi, inclusive, assim, médiums de psicografia, médiums de vários tipos diferentes, assim, perderem completamente, digamos assim, a sua mediunidade, porque é aquela coisa, esse canal ele é aberto para um propósito. A partir do momento que você segue o ego, que você sai desse propósito, é tirado de você. Né? É tirado de você. Então, se você tá usando isso pro ego, se você tá desvia aí do seu caminho, né? Tá usando esse canal aberto com a espiritualidade para pro seu benefício próprio e não pela sua missão, ou tá usando isso para vaidade, é cortado, né? Esse canal é cortado. Eu já vi isso acontecer, infelizmente, com algumas pessoas e é muito triste, é um desvio encarnatório considerável, a gente pode dizer. Essas pessoas, né, elas vão ter sim a possibilidade de se redimir, com certeza, né, do se arrepender, mas vai precisar aí de um comprometimento bem grande, né, dentro dessa mesma encarnação, digamos assim, e de um aprendizado aí para que seja retomada essa conexão, digamos assim, tá? Então, assim, cuidado, né, com, assim, de sair acreditando, nossa, se eu saísse acreditando, tipo assim, já recebi cada mensagem de que essa pessoa não é só chama gêmea, Márcia, essa pessoa é um kármico, sabe, umas coisas assim, tipo... e como eu falei pra vocês, a forma de escrever, você vê que é o ego da pessoa ali total. E o que eu mais fico assim chateada e fiquei triste, aliás, por essas pessoas, é que elas passaram aquela mensagem acreditando de verdade que era o meu mentor. Ou seja, elas estavam com uma vibração baixa e se conectaram com espíritos que enganaram elas, né? Então, assim, isso sim acontece. Então, nossa, que medo, não posso acreditar. Não, não. É aquela coisa, é o mesmo medo que a gente deve ter de se enfiar em qualquer vizinhança aí depois das 8, 9 horas da noite, né? É essa preocupação que a gente tem de cuidar da nossa segurança física enquanto encarnados, é cuidar da nossa segurança energética, né? Em relação a esses espíritos que podem se passar por, né? A gente tem uns aí que chamam de espíritos zombeteiros, que às vezes não são nem das forças trevosas, eles são da zoeira mesmo. Claro que são espíritos que não estão preocupados em evoluir, eles estão preocupados em fazer bagunça, né? Então não é nem assim com um intuito maior de destruir a missão de alguém, como os espíritos de forças trevosas. Não, eles são sacanas mesmo, né? Não é aquela pessoa que nem pensa muito pra sacanear a outra, ele faz só de brincadeira, mas aquelas brincadeiras de mau gosto. É isso, né? Todos os estilinhos, assim, os tipos de pessoas encarnadas, né, são as mesmas que existem do lado de lá, como desencarnados, né? Então, assim, é esse cuidado que a gente precisa ter, acima de tudo, tá joia? Então, assim, não se preocupe, seu mentor não tá 24 horas por dia do seu lado, ele não vai estar nas suas horas íntimas, ele não, ele vem quando precisa, quando é necessário, tanto para um lado quanto para o outro, e se você estiver fazendo a sua parte, né? Porque sim, eles se distanciam, eles passam um bom tempo. Desde o fim do ano passado até o início desse ano, eu senti uma boa desconexão com os meus mentores, e eu achei até que era muito por conta da minha caminhada, eu tava numa fase mais aí de ancoragem yang e tal, passando por grandes curas, e eu sei que, por exemplo, numa caminhada de chama gêmea, quanto mais a gente vai caminhando, digamos assim, né? Mais a gente vai tendo a necessidade de, para atingir essa plenitude, o equilíbrio em yang, mais a gente precisa aprender a andar com as próprias pernas. Então, assim, por um lado eu ficava triste, porque como eu falei pra vocês, eu sinto saudade de conversar
de ter esse apoio mais de pertinho, digamos assim, e fora os medos que dá de vez em quando, que a gente faz que nem o Chico, começa a gritar, valha-me Deus, né? Mas tem esse conforto, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que é necessário. Então, assim, isso passa também, tipo, é que nem quando o pai entrega a chave do carro na sua mão da primeira vez e fala, pode ir sozinho, leva o carro, né? E aí você fala, nossa, já posso dirigir sozinho? Então, sim, tem esses momentos de afastamento também, porque nós estamos indo bem e eles não têm necessidade de ficar tão próximo da gente o tempo todo. Mas depois eu até vi um vídeo do Henrique Gasparetto e do Pava, que eles são ótimos, né? Adoro eles, falando que teve um período nesses últimos meses de que os mentores, assim, de todos que são trabalhadores de luz, digamos assim, né? Nós que trabalhamos direto com a espiritualidade, deram uma afastada, né? Justamente porque era um período conturbado energético para ver como a gente se saía. Olha que safadinhos, né? Então, assim, não é por maldade, não. É justamente porque nesse período, eu fiz o vídeo, né, falando sobre 2023 até 2025, é um período extremamente desafiador aí para a separação do joio e do trigo na transição planetária, e é o momento deles dar aquele passo para trás e tipo assim, vamos ver se sem a gente acompanhar de perto como é que tá esse comprometimento, se eles não vão começar a meter o louco agora, pra gente ver realmente com quem a gente pode contar daqui para frente nessa fase cada vez mais acelerada e mais intensa da transição planetária, né? Então eles não fazem nada para sacanear ninguém, não faz nenhum teste que vai ser algo pessoal, assim, mas é sempre, sempre, sempre pelo bem do coletivo. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado. Deixe seus comentários, suas dúvidas aqui para eu poder fazer novos vídeos sobre esse tema, inclusive, caso você goste, tá bom? Um beijo, deixa aqui seu joinha, compartilha, comenta e se você gostar muito, se inscreve aqui também para ajudar a mensagem a chegar a mais pessoas, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.